Olá, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo aqui no Band Esportes para mais uma edição do nosso Supermotor. Essa última imagem do clipe vai ficar na história, né? Afinal de contas, é o troféu que ninguém queria. O cara ganha a corrida, mas não quer o troféu. Será que ele ficou com vergonha? A gente vai falar disso e muito mais, mas a gente vai começar o nosso programa falando das mulheres. Sim, das mulheres, mas com uma que o nosso amigo César Barros conversou nesta tarde. Campeã mundial. A Ana Carrasco conversou com o César Barros, esteve aqui já no meio da tarde, porque a gente não ia atrapalhar a noite de descanso da Ana Carrasco lá na Espanha, né? 1h30 da manhã, não dava para ligar para ela. Então o Cezinha já falou, mas o César, que vai aparecer de novo para você, ele não só falou com a Ana, ele também tem tudo para falar para a gente sobre o MotoGP, que nesse final de semana estará em Bangkok, na Tailândia. Vai ser bem interessante. Motociclismo aqui a gente fala sempre, destaca, e nesse final de semana o Band Esportes vai fazer uma programação muito especial para destacar Motocross das Nações. Vamos mostrar as 3 corridas no domingo. Por isso, Mauro Falcon, o nosso professor de pilotagem, conhece todos os pilotos. Daqui a pouco a gente vai falar com eles lá nos Estados Unidos. Já estão prontos, toda a delegação brasileira já está lá, prontíssima para a corrida. Corrida, final de semana, Fórmula 1. Paulo Carcasso está aqui pensando como é que essa história de ordens de equipe, com quem fica o troféu, você vê? Tanta discussão a respeito de troféu na história da Fórmula 1, né? Com quem vai ficar o troféu, instituíram até troféus, finalmente, né? Já no começo dos anos 90, troféus específicos para as equipes, para não ter mais briga, e os companheiros de equipe começam a brigar também. Só que quem ficou brava, chateada com essa história toda, foi a Alessandra Alves. A gente que acompanha as transmissões da rádio, do Grupo Bandeirantes de Rádio, da Fórmula 1, ouviu a Alessandra e vai poder ouvir de novo. Alessandra, você ficou chateada com aquela festa de pódio lá? Você curtiu? Boa noite, obrigado da sua presença aqui. Boa noite, Celso, boa noite para todos os assinantes. Eu fiquei chateada, fiquei envergonhada, fiquei constrangida, não tem como não ficar. A gente vai acompanhando a transmissão junto com os ouvintes, né, pela rádio, pelas redes sociais, e foi uma enxurrada de mensagens. Todo mundo revoltado, né, com aquele momento em que a Mercedes deu uma ordem de equipe e o Valtteri Bottas quase parou, né, o carro para deixar o Lewis Hamilton passar. Tinha uma historinha lá de bolha, de pneu, daqui a pouco a gente devolve. A história do daqui a pouco que a gente devolve, sabe o que parecia para mim? Aquela história de mãe, compra tal coisa, na volta a gente compra. Isso, né? Legal. Aí a gente volta por outro caminho. E não compra nunca, né? Foi chato, foi bem chato. Foi feio. Eu acho que para você, eu te acompanho pela rádio e já te coloco como uma fã quase que incondicional do Lewis Hamilton. Não era o que a gente imaginava. Não precisava, atitude né? Dele, inclusive no pódio, né? Não, eu acho que a gente é muito privilegiado, Celso, de estar acompanhando uma temporada em que a gente tem 2 tetracampeões do mundo disputando o título, né? O Hamilton e o Sebastian Vettel. E aí a gente fica pensando, para quê? Né? O Hamilton estava já com 40 pontos de vantagem em cima do Sebastian Vettel. A Mercedes conseguiu recuperar terreno depois de um momento em que a Ferrari, depois do GP da Inglaterra, principalmente a Ferrari, parecia que tinha chegado junto, ou que tinha até passado, e no começo da temporada também a Ferrari sobrando. Aí a Mercedes chega junto, estava andando muito bem, quer dizer, não tinha nenhuma justificativa para isso. Ele ia fazer um segundo lugar, quer dizer, continuava ampliando a vantagem, porque o Vettel também estava atrás dele. E aí acontece, quer dizer, eu sou fã do Hamilton, eu sou fã do Vettel, eu sou fã do Alonso, eu acho que a gente está numa geração privilegiada. E a gente não quer ver isso, né? Coisas antigas, né? Práticas, né? Porque é aquele tipo de coisa, todo mundo fala, mas na Fórmula 1 sempre existiu isso. Tá, só que antigamente a gente sacrificava virgens também e ninguém mais faz isso, né? As tradições... Olha, você não dá ideia não, viu? Você não dá ideia não, porque olha, você não... Agora... Você vê largar, a gente tem aí a prova lá de Sochi, a prova da Rússia, a última etapa, que a gente até começou o programa falando a respeito dela. Aí, Alessandra, até para a gente traçar um panorama do que é a competitividade, o espetáculo, essa coisa das equipes, né? Parece mesmo que essa coisa do romantismo, né? O romantismo não tem mais, né? Acabou na Fórmula 1. O que você diria? Você que está cobrindo todas as etapas, falando todas as etapas, porque a gente sabe que no Grupo Bandeirantes de Rádio vocês fazem uma cobertura bem extensa. Sim. E eu imagino que essa coisa do espetáculo, mais a esportividade ou contra, como é que está esse equilíbrio, Alessandra? Celso, acho que você usou uma palavra que eu acho que é fundamental para a gente entender a Fórmula 1 hoje, que é espetáculo, né? Como o Paulo mesmo lembrou. A Fórmula 1 hoje, ela
ela é gerida por uma empresa de mídia, a Liberty Media, uma empresa norte-americana, uma empresa que é do ramo de comunicação. Então, eu acho que a gente também não pode ser muito ingênuo de analisar o que aconteceu, tudo o que aconteceu, a questão da ordem de equipe, do Valtteri Bottas deixar Lewis Hamilton passar. A gente não pode ser ingênuo de pensar que, puxa vida, isso daí aconteceu e a gente não gosta que isso aconteça. Em vez da gente estar falando agora, né, da recuperação que o Max Verstappen fez nessa corrida, das ultrapassagens sensacionais que ele fez, fala da pilotagem do Vettel, que de repente parece que o Vettel entrou em parafuso depois Sim. que o Hamilton venceu nas pistas onde não se imaginava que a Mercedes ia ganhar, a gente está falando de novo de uma ordem de equipe. Só que quem assistiu a transmissão pela TV, quem acompanhou pela rádio, pelas rádios do Grupo Bandeirantes, foi tão assintoso aquilo que a gente viu, até falei no ar, a gente gosta de ver corrida decidida na ponta dos dedos. E a gente viu uma corrida decidida na ponta do dedo do Toto Wolff, porque mostrou ali ele apertando o botão ali no pit wall, o botão ali de estratégia, e foi um close ali, quer dizer, foi cinematográfico, foi toda uma montagem feita para mostrar aquilo. Então, quer dizer, até a polêmica hoje na Fórmula 1, ela faz parte do espetáculo. Então, quer dizer, o que deveria ser espetáculo? O que o Max Verstappen fez, que também já era um antijogo, porque a Red Bull, sabendo que ia tomar a punição, já nem mandou os carros para a pista, nem o Max Verstappen, nem o Daniel Ricciardo. Quer dizer, já começou com um antijogo na classificação, depois um antijogo da própria Mercedes durante a corrida. Então, a gente fica discutindo, né, sobre coisas que são tudo menos a pilotagem, né? E tem pilotagem ainda, não é o que era o Jim Clark correndo ali, né, sem guarda-reio, né? Tanto que ele até acabou morrendo, né, batendo numa árvore lá em Hockenheim. Quer dizer, não é pilotagem. A gente, em vez de estar falando de pilotagem, a gente está falando de decisão, de bastidor, de alguma coisa que não tem a ver. Só que a gente não pode ser ingênuo de achar que não era disso mesmo que eles estavam querendo que a gente falasse. E isso será que tira um pouco da própria importância de toda essa coisa técnica que a gente fala, de pilotagem, da parte esportiva, da dedicação? Porque, no fundo, mesmo sendo espetáculo, a gente vai para assistir uma corrida para ver aqueles que a gente acha que são os nossos heróis, né? O Max Verstappen é um cara que tem uma baita torcida, já conquistou torcida, o Hamilton também, o Vettel, inclusive, porque isso aí acaba ficando, né, no meio dessa fofoca, dessa coisa que passa muito ao largo do esporte. Eu acho que sim, tanto que eu acho que a própria saída do Fernando Alonso da Fórmula 1 revela um pouco sobre isso também. É claro, o Fernando Alonso é um capítulo à parte. Nossa, tudo que ele fez ou deixou de fazer na Fórmula 1 e acabou perdendo espaço, acabou perdendo lugar na Fórmula 1, mas ele saiu falando também que hoje em dia, o assunto na Fórmula 1 mais é o rádio entre ele e o chefe de equipe dele, entre ele e o engenheiro dele, do que a corrida propriamente dita. E ele, quando saiu, disse que trocou uma ideia com o James Button e falou, você faz bem de sair, porque eu nunca estive tão feliz correndo em outras categorias em relação ao que eu estava na Fórmula 1. Então, acho que está bem na hora da Fórmula 1 repensar bastante. Né? Pois é, isso aí você vê, né? O Alonso falando dessa história de rádio, ele que foi tão beneficiado por esse aí, né? Ouve aí o rádio. Esse é histórico. So, Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Sim, eu entendi a mensagem. Sim, amado mestre, eu entendi a mensagem, ele pode passar. Eu lembro, inclusive, que essa corrida eu estava narrando pelo Grupo Bandeirantes de Rádio com a Alessandra do meu lado e eu não fiquei indignado, eu fiquei muito pé da vida. Porque foi uma coisa tão absurda, porque tava bonita a briga. Tava. Parecia que realmente, os caras estão disputando. Até que o Alonso vem no rádio e fala, isso é ridículo. Isso que vocês estão deixando acontecer é ridículo. E ainda mais nesse caso aí que era a Ferrari praticamente está no DNA dela. Isso, de ter sempre um escudeiro, de ter sempre alguém que vai correr em favor do piloto principal. Quer dizer, lá, um dos exemplos mais trágicos até que a gente lembra, né? Gilles Villeneuve de Didier Pironi, a corrida GP de San Marino, que pelo acordo entre eles, o Villeneuve teria que ganhar aquela corrida, o Pironi combinou diferente, né, com ele mesmo. Não e aí, algumas corridas depois, né, acabou a dupla, né? Acabou a dupla, né, o Villeneuve morreu. E aí a gente teve outro momento triste da Ferrari, né, para nós. Solta aí, Marcião, mostra aí o negócio. Aquela coisa. Essa daí 2002, tá fazendo, né? E o barulho desse motor, hein? O barulho do motor era genial, fantástico.
Você vê, era também uma época que a gente pode chamar de romântica, né? Até por conta do som dos carros, né? Mas a gente teve que passar por essas humilhações, como você falou. Uma coisa normal da Ferrari, sempre fez isso. Mas essa daí eu acho que, mesmo não tendo uma empresa de mídia por trás, eu acho que o Rubinho fez muito bem a esperar até a última curva para fazer o que ele fez, não é? Para deixar claro que ele estava fazendo isso. Para deixar claro, ó, eu sou o cara que ganha isso aqui. Porém, mandaram eu tirar o pé. É que no caso do Valtteri Bottas, disseram para ele a curva que ele tinha que fazer pelo rádio, né? Foi específica, na curva 13, para não tirar o pé. acontecer mais exatamente. Isso, né? Exatamente, para não é para deixar na bandeirada, né? Então, não deixar mais... E aí, como é que você vai para o pódio para comemorar? Pior de tudo, né? Foi a pior cena de todas, porque até então a gente já tinha visto esse tipo de coisa. O chefe de equipe mandar passar, o piloto deixar passar, deixar bem claro e tudo mais. Agora, tentar entregar o troféu para o seu companheiro de equipe no pódio, ele que está em segundo lugar, é a coisa mais feia que alguém poderia tentar fazer. O Hamilton, realmente, até ali, ele não tinha culpa em nada. A equipe mandou fazer, ele fez e etc. Agora, tentar entregar o troféu é muito feio, ridículo. Você sabe que o nosso chefe de equipe aqui, o Mauro Falcon, já deve ter pedido isso para os pilotos de motocross dele. Não, Fica bravo, Maurinho. Não. Acho que isso daí, poxa, queima muito o filme de todos. É super desagradável ver uma cena dessa. No motocross não dá para fazer isso, né? Se no moto velocidade não dá, no motocross menos ainda. Menos ainda, acho que nunca existiu isso no motocross, nem a nível nacional, nem internacional. E eu acho que os pilotos de motocross, não que os pilotos de automobilismo não tenham essa vontade, mas os de motocross acho que não tem esse acordo. Entendeu? Porque mais amador que seja, em corrida regional, o cara pode andar em último, mas ele quer ganhar. Não interessa. Então, se alguém falar para ele, deixa o outro passar, ele vai falar, não, peraí, amigo, não existe isso aqui. Então, em qualquer esporte, você deixar o seu companheiro de equipe, principalmente, ultrapassá-lo, é muito ruim, né? Isso deixa você para baixo, que você estava humilhante. Humilhante. E toda a força que você tem, toda a vontade que você tem, todo o treinamento que você tem, como nós falamos no último programa, você ter a vitória é a cereja do bolo. O que veio atrás é muito trabalho, muita dedicação, muita disciplina. Então você jogou tudo isso fora.